De volta com o nosso Você Bonito, hoje recebendo mais uma vez a nutricionista, doutora Natália Colombo. Bem-vinda mais uma vez. Obrigada, Vamos Carol. falar de óleos vegetais, assunto importante, tem muita coisa aqui na mesa. Fiquem à vontade para perguntar, porque estamos ao vivo. Vai lá no @VocêBonitaTV. Vamos começar então com o clássico deles. Né? Você quer fazer alguma introdução antes ou a gente vai seguindo as... Quero, deixa só para realmente introduzir e explicar um pouquinho desse assunto. Fica à vontade. Eu sempre falo que esse realmente é um assunto que é muito importante, né? Porque o consumo de óleo na mesa do brasileiro, ele é muito alto. Então, assim, é muito comum famílias que consomem de 3 a 4 litros de óleo no mês. Então, assim, embora essa conscientização ela já tenha, né, toda essa conscientização já esteja melhor, então ainda existe muita dúvida entre qual tipo de óleo que é melhor cozinhar, qual tipo de óleo que é melhor fritar, qual que é melhor comer na salada, quanto usar por dia. Tá. E existe também uma série de controvérsias, né, que é um pouco disso que eu vou falar, a respeito desses óleos. Então, existem alguns benefícios, mas existem também muitas coisas que no nosso dia a dia a gente pode fazer para potencializar esses resultados ou também para a gente ficar atenta na hora de consumir. Então, acho que é um assunto muito importante. Então, vamos lá, vamos começar por ele. Vamos falar do azeite. É o primeiro. Eu vou passar as informações que estão aqui na tela e a doutora já vai seguir. Então, sabor varia entre suave, picante e acentuado. Preparações frias, sem aquecimento. Rico em poliinsaturadas, então as gorduras poliinsaturadas e monoinsaturadas que colaboram para o controle da gordura do corpo, diminuem o colesterol ruim e aumentam o colesterol bom. Isso, bom, então, primeiro ponto que eu acho que a gente tem que, né, só dar uma explicada, assim, só para relembrar, é o que são esses tipos de gordura, né? Tá. Então, os óleos, eles são divididos em 3 tipos de gordura. Então, gorduras monoinsaturadas, poliinsaturadas e gorduras saturadas. As gorduras saturadas, elas são, em geral, aquelas que estão presentes nos alimentos de origem animal. Então, por exemplo, a manteiga, ela é fonte de gordura saturada. Tá. Uma gordura da carne, do peixe, em geral, é uma gordura saturada, tá? E essa gordura saturada, ela está mais relacionada com o risco do desenvolvimento de algumas doenças, como por exemplo as doenças cardiovasculares. As gorduras monoinsaturadas, elas são aquelas que aumentam o HDL, que é o colesterol bom, e com isso diminuem o LDL, tem um efeito protetor do organismo, tá? Assim como as poliinsaturadas. Então as poliinsaturadas, elas têm um efeito positivo em baixar o LDL, não tanto em subir o HDL, mas tem um efeito bacana na questão de produção de hormônio, efeito anti-inflamatório, proteção contra eventos cardiovasculares, ateroscleróticos, enfim. Então as gorduras mono e poli têm um efeito mais protetor, tá? Perfeito. O azeite, ele é muito rico em gordura monoinsaturada, tá? Então, assim, o fato de um alimento ser rico em um tipo de gordura não necessariamente quer dizer que ele seja positivo nisso, dependendo do tipo que esse alimento foi preparado ou dependendo da maneira de industrialização dele. Tá. Então, o que é um ponto importante? O azeite, ele passa por um processo de extração física, né? Então, como que você extrai o azeite da azeitona? Você espreme a azeitona, né? Basicamente um processo de maceração que não envolve altas temperaturas. Então, com isso, a gente tem um óleo puro, um óleo que não sofre oxidação. E o grau de acidez desse azeite também é um detalhe importante, é o que torna ele ainda mais puro, com sabor mais palatável e com uma diminuição no risco desse azeite se oxidar. O que é ele se oxidar? Ele se tornar ruim para nossa saúde, tá? Então, o primeiro ponto quando a gente for escolher um azeite é que esse azeite ele precisa ter uma acidez até 0,5, 0,8 no máximo. Quanto menor o grau de acidez, melhor esse azeite é, tá? Então esse é um ponto importante. Um outro ponto também que vale para azeite, mas que também vale para todos os óleos, e depois eu vou me estender quando a gente for falar dos outros, é que existem alguns aspectos que fazem com que esse óleo, independente do que ele seja, mono ou poliinsaturado, que ele se oxide. Então quando ele se oxida, ele perde essa capacidade boa dele. E esses fatores são presença de calor, né? Então, o fato de você aquecer e, dependendo da temperatura, você faz com que esse azeite se oxide. Presença de luz, né? Então, claridade também pode fazer com que ele se oxide.
Presença de metais pesados, então, por exemplo, no caso de ser uma lata e você furar essa lata, você libera ferro, então esse azeite se oxida mais facilmente, e contato com oxigênio. Então, eu pegar aqui esse azeite e deixar ele destampado aqui o dia inteiro. Então, tudo isso impacta um pouquinho na qualidade desse tipo de óleo. Tá, eu já vou colocar a perguntinha do público, que já estão chegando várias, e a gente, enfim, vamos tentar falar o máximo possível. Ela é um poço de informação, gente, ela dá aula, eu chamo ela de doutora, porque ela tem doutorado, gosta de contar tudo pro público. Então, aproveitem. Perguntinha do público na tela. Obrigada, Andréia, um beijo para você. Consumir os óleos crus também pode aumentar o colesterol? Natália, minha querida, já deixei perguntinha do público, mas eu vou fazer uma da minha diretora, que enquanto eu estava lá, ela já questionou essa situação, então eu acho que pode ser dúvida de muita gente também, falando aí do azeite, tá? Usar o azeite para fazer o seu refogado, então, aquecer ou pincelar, ou colocar uma quantidade maior, mas de fato aquecer no fogão, que é na boca do fogão, com aquela temperatura que é o que a gente tem na nossa casa. Vai prejudicar? Na verdade, os óleos, todos eles têm o que a gente chama de ponto de fumaça, que é a temperatura a partir de qual eles começam a se oxidar, eles começam a perder propriedades, tá? Então, quando a gente pensa no azeite, a gente pensa que ele tem lá essa quantidade grande de gordura monoinsaturada, ele tem um alto grau de oxidação, porque ele tem um alto grau de, uma alta quantidade de vitamina E, que tem um efeito antioxidante. Tá. Então, quando você aquece ele até 180, 210 graus, mais ou menos, para um refogado rápido, não tem problema. Tá. Então, a princípio, você não vai perder as propriedades dele. Agora, quando você usa temperaturas mais altas por uma maior quantidade de tempo, existe o risco disso acontecer. Ainda assim, a chance dele se oxidar acaba sendo menor do que outros tipos de óleos vegetais. Tá, então, de qualquer forma, não estamos falando de bocas de fogões industriais e de um aquecimento maior. Sim, sim. Né? Aquele refogado em casa, exatamente. Aquela coisa rápida, refogou lá o alho, a cebola, né? Isso. Tá aí, então, diretora, já tirei a sua dúvida. Pode usar o azeite. Vamos, então, responder a perguntinha que a gente deixou. Pergunta da Andréia. Consumir os óleos crus também aumenta o colesterol ruim? Bom, então não necessariamente. Cru, imagino que seja sem aquecimento, né? Então, o que acontece? Para aumentar o colesterol, isso vai depender muito do tipo de óleo que você consome e da quantidade que você consome. Então, se você consumir uma grande quantidade de óleos ao longo do dia, dependendo de uma série de fatores, isso pode aumentar. É que é muito difícil falar que só o óleo vai aumentar, né? Porque, a princípio, os óleos vegetais, eles têm um efeito protetor, tá? Então, em geral, eles têm um efeito de controle de LDL. Então, não necessariamente. Se você estiver usando aí 1, 2 colheres de sopa ao dia, dependendo do equilíbrio de outras gorduras na dieta, não vai dar para falar diretamente que isso vai aumentar o colesterol. Perfeito. A gente tem 1 a 1 destes óleos. Eles são bem parecidos nas suas propriedades? Eles são, né? Todos eles são gorduras poliinsaturadas, então, em geral, sim. Em geral, as propriedades deles são iguais. Eu queria começar só fazendo uma breve introdução sobre esses óleos, que eu acho que é o mais importante e que eu acho que vai um pouco além das qualidades. Então, a gente pensa num óleo de girassol, a gente pensa em gordura poliinsaturada, mas né, uma coisa que eu considero muito quando eu penso em produto é sempre a questão da procedência. Então, por exemplo, eu comecei dizendo que o azeite de oliva, ele é basicamente uma extração física, né? Então, vai lá, espreme a azeitona, sai o óleo, pronto, acabou. Quando a gente pensa nos óleos vegetais, quando a gente pensa num girassol, quando a gente pensa num óleo de soja, a gente está pensando em extração que a gente chama de extração química. Então, assim, eu já comecei falando também que a temperatura, né, altas temperaturas, elas fazem com que haja uma maior oxidação desses óleos. Então, vamos pensar um grão de milho. Um grão de milho, ele é muito mais duro, ele é muito mais firme. Se você espremer esse grão de milho, você não vai conseguir tirar óleo dele com tanta facilidade. Sem dúvida. Então, para você conseguir tirar óleo desse milho, você precisa de uma série de processos industriais. Então, você precisa de alta pressão, você precisa de altas temperaturas, você precisa da utilização de solvente no processo e, em seguida, você precisa passar esse óleo por um processo de refino, que é onde você tira esse solvente e transforma esse óleo num sabor mais palatável para a saúde, tá? Certo. Então, vamos pensar que, né, a princípio esse óleo ele estava lá dentro do milho ou dentro da soja, com todas essas propriedades que a gente está falando, com bastante vitamina E, que previne essa oxidação. Mas depois de todos esses processos, né, a gente já não consegue mais garantir que essa qualidade desse óleo já esteja tão íntegra. E mesmo que chegasse, mesmo que tivesse íntegro, então ele vai para o mercado numa embalagem transparente, fica em contato direto com luz,
né, sofre oscilação de calor, então às vezes fica lá armazenado em lugares mais quentes, em lugares mais refrigerados. Então, até isso chegar na sua mesa e você colocar já isso numa panela, já é muito difícil você garantir que não, ele chegou 100% bom para mim, que é o caso do azeite. A gente consegue no azeite já ter uma segurança maior, porque ele vem já numa embalagem, por exemplo, escura, né? Mais uma pergunta agora relacionando isso que você está comentando. Por exemplo, com essa explicação, né, da forma como ele chega para a gente, todo esse processo que acontece, entendo que, claro, o azeite de oliva extra virgem ele vai ter mais propriedades benéficas. No entanto, o consumo do óleo, sem pensar nas propriedades que ele nos traz, mas apenas para dar sabor, é um problema? Então, assim, o consumo dele pode ficar ruim por ele não ter as mesmas questões, enfim, as propriedades nutricionais, mas pode fazer mal o fato dele ter passado por todo esse processo químico? Porque uma coisa é consumir algo porque você está buscando a nutrição, né, o nutriente daquele alimento, tá? Isso é um pensamento. Outra coisa é você só buscar o sabor, mas aquilo também, se não te fizer mal, tudo bem, não tem nutriente, mas também não te faz mal. Então, são coisas diferentes. Sem dúvida. É nesse sentido que eu queria que a gente conversasse. Sem dúvida, perfeito. Então, na verdade, o que acontece? Exato, você deixa de ter já uma série de benefícios quando esse alimento chega para você. Mas o fato dele fazer bem ou mal vai depender do quê? Da maneira que você utiliza, da quantidade que você utiliza e de como que você utiliza isso no seu dia a dia. Tá. Então, assim, um ponto, né, que assim, óbvio que aqui eu tô colocando todos os aspectos, mas eu sou muito a favor de equilíbrio em todos os aspectos, né? Então, assim, também não dá pra falar, olha, não consumam mais porque isso é ruim, não, né? Até porque eu sei que usar azeite pra cozinhar, pra maior parte das pessoas, vai ficar muito inviável, porque o azeite é muito mais caro, né? Então, não, assim, nesse sentido, por isso que eu te fiz essa pergunta. Sem dúvida, exatamente. Então, assim, a questão não é essa. A questão é simplesmente saber, né, que quando o produto chega pra você, ele já passou por uma série de processos. Então, a gente precisa fazer o quê? Considerar melhor a utilização desse produto. Perfeito. Então, né, usar aquela quantidade. quantidade, exatamente, suficiente para você fazer lá aquele refogado, preparar determinado alimento, né? Perfeito. Agora, quando a gente pensa, por exemplo, numa fritura, né? Então, já extrapolando para fritura, mas eu acho que vale a pena até falar, porque também é uma coisa que faz muito parte, né, da rotina do brasileiro. Então, quando a gente faz a fritura, esse óleo, ele chega lá nos 250, 300 graus Celsius muitas vezes. Tá. Então, você está promovendo um alto grau de oxidação desse óleo. Inclusive, se fosse o azeite também. Sem dúvida, Tá, exatamente. dos dois. E aí, com essa oxidação extrema, aí sim, isso passa a fazer mal. Por quê? Porque você pega, por exemplo, uma batata que você vai fritar, você pega, sei lá, tipo uma mandioca que você vai fritar, e aí você forma já nesse produto um tipo de substância que chama acrilamida, que são os produtos de glicação avançada, que isso sim é capaz de fazer muito mal para o nosso organismo. Para o nosso organismo. Mas é independente se ele vai ser um destes ou o azeite também. Aí a gente está falando da fritura. Eu vou passar para vocês, então, a Glaucia já vai colocar na tela. Por favor, eu vou ler para vocês a respeito do que as meninas separaram de cada um deles, tá? Que a Natália Colombo já passou para a gente, o todo, mais características específicas de cada um. Olha lá. Então, óleo de canola, sabor suave, neutro, preparações frias e quentes. Contém as gorduras poliinsaturadas e monoinsaturadas que equilibram os níveis de colesterol, diminuem o risco de doenças cardiovasculares e favorecem a imunidade. Além do óleo de canola, o de girassol também, sabor suave e neutro, preparações quentes. Então, altos níveis de ômega 6, que atua na redução das taxas de LDL, colesterol ruim, e triglicérides no organismo, contribuindo para a prevenção de doenças também cardiovasculares. Na sequência, óleo de milho, sabor suave e neutro, preparações frias e quentes, rápidas, refogados e grelhados. Contém gordura monoinsaturada, poliinsaturada, possui grande quantidade de ômega 6, que contribui para a saúde do sistema cardiovascular. E na sequência, óleo de soja, sabor suave e neutro, preparações quentes, tem alto teor de ômega 3 e 6, sendo benéfico para a saúde do coração, além de ter uma ação anti-inflamatória e favorecer o sistema nervoso. Tá aí. Deixa eu retomar uma parte importante, que é o seguinte: o público do Você Bonita faz muitos questionamentos, tem muita pergunta. E eu acabei de ler a respeito dessas gorduras e é aquilo que você comentou. Então, eu queria que você dissesse de novo, para não virar uma polêmica. Por quê? Muito vocês, profissionais da área, debatem esse assunto do não consumo destes óleos, certo? Então, o que eu acabei de ler
são propriedades deste universo vegetal, falando dos óleos. No entanto, estas propriedades, com todo o processo que passaram, que você comentou, né, de refinamento, um processo químico, não podemos garantir que ainda assim estejam dentro desses óleos. É isso, né? Exatamente. Elas estão bem diminuídas, a gente não consegue saber exatamente Ok. o quanto. Ok. Agora, só para até fechar, por exemplo, se eu pegar um óleo de girassol prensado a frio, que já existe, mas é um processo muito mais caro, né? Muito mais difícil. Eu consigo garantir que ele tenha todas essas propriedades. No entanto, e o mais importante de tudo é exatamente isso que você falou. A questão não é ser polêmica, não é ser radical, até porque, né, precisa ser uma coisa que encaixe na vida das pessoas. O que realmente é importante é a gente tomar cuidado com o consumo. Então, o azeite de oliva vai ter um efeito muito mais protetor, até pela maneira que ele é produzido, até pela maneira, que ele se apresenta, diferente dos outros tipos de óleos. Então, com esses óleos, a gente toma cuidado e a gente consome na quantidade certa. Que é no máximo que você comentou 2 colheres de sopa. No máximo. Vocês entenderam o que eu quis dizer, gente, para não virar polêmica, enfim. Então, tudo bem explicadinho. Eu gosto assim, essa é minha responsabilidade, né, Toninho? Vamos lá, vamos falar então dele, do óleo de coco. Ele está aqui também. Sabor forte e adocicado, preparações frias e quentes, contém ácidos que ajudam a fortalecer o sistema imunológico, além de melhorar a digestão e a absorção de nutrientes no intestino. Bom, então o óleo de coco, né, também acho que é uma outra coisa um pouco polêmica, mas particularmente gosto dele. Lógico que quando usado de maneira adequada e dentro de um contexto de uma alimentação saudável, né, então nada em excesso. O óleo de coco, o processo de extração dele também é físico, tá? Então é um processo que você consegue fazer, demora, né? É difícil, mas em casa você consegue fazer, por exemplo, diferente do óleo de soja. E ele é um tipo de gordura saturada, então, né, eu comecei falando que a gordura saturada, ela tem um potencial um pouco mais inflamatório, no entanto, ela é um tipo de gordura saturada. Tá. Qual que é a diferença? Essa gordura saturada, ela é dividida em 2 tipos de gorduras, né, de triglicerídeos. Então, a gente tem os triglicerídeos de cadeia longa e os triglicerídeos de cadeia média. O óleo de coco, em sua maior parte, ele é formado por triglicerídeos de cadeia média. E o que é isso? É um tipo de gordura que é metabolizado muito mais rápido no nosso corpo, não se deposita no fígado, tá? Então, é um processo de metabolização mais rápido, tá? Do que as gorduras saturadas de origem animal. Exatamente, Tá. do que as demais gorduras saturadas, que são mais ricas em triglicerídeos de cadeia longa, tá? Um outro ponto muito positivo do óleo de coco é que ele tem uma grande concentração de ácido láurico. O ácido láurico é um tipo é uma substância que está muito presente no leite materno, por exemplo, e que tem um efeito muito bacana, tanto para a imunidade, como tem efeito antiviral, antibacteriano, antifúngico, né? Tá. Então, ele também traz uma série de benefícios. A questão é que o óleo de coco, ele tem um sabor residual, né? Ele é muito mais caro do que um óleo vegetal. Então, assim, quando ele é agregado, né? Quando você utiliza ele de uma forma inteligente no preparo da alimentação, ele pode sim trazer uma série de benefícios para a saúde. Dentro também da quantidade que você comentou. Então, a gente pode colocar como quantidade segura para todos eles até 2 colheres de sopa. Isso. Essa quantidade, na verdade, ela vai, obviamente, né, ser muito individual, dependendo da ingestão diária de calorias de cada pessoa, mas a gente pode levar mais ou menos essa quantidade. Perfeito. Tá? Vamos começar com as perguntinhas. Tem muita pergunta. Vamos seguir uma a uma do público. Solange, obrigada. Um beijo para você. Alguns bolos pedem 1 xícara de azeite na receita. Este perde seu benefício quando vai ao forno? Não necessariamente, por conta da temperatura, né? Então, como ele está misturado com outras coisas, dificilmente ele vai atingir altas temperaturas. Tá? Então, pode ser uma boa escolha. Pode sim. Próxima perguntinha. Grazi, um beijo, obrigada. Qual o óleo vegetal indicado para quem tem hipotiroidismo e se existe realmente alguma relação? Não existe. Hipotiroidismo vão ter outras questões, muito mais a questão de absorção de iodo na dieta, fontes de selênio, mas a questão de óleo não vai impactar. Não vai impactar. Próxima pergunta, olha lá. Vai dar tempo de fazer todas. Eliese, obrigada, um beijo para você. Posso usar azeite para frituras? Ovo, por exemplo? Na verdade, é aquilo que eu falei, né? Dependendo da quantidade que você usa e da temperatura que você chega nessa fritura, isso vai sofrer um risco maior de oxidação. Mas também quero deixar só uma observação, né? Porque assim, dependendo quando a gente vai comer o pastel em alguns lugares, existem aqueles locais que eles reutilizam o óleo. E aí é óbvio que quanto mais você utiliza, maior a formação de acrilamida, mais danoso ele vai ficando. Tá. Se você usa lá um pouquinho de azeite para fazer uma fritura de uma vez, entendeu? Não necessariamente isso vai ser tão ruim. O que você tem que tomar cuidado é com a quantidade, com a frequência de consumo e por aí vai. Tá bom. Próxima.
Obrigada, Lindsay, um beijo pra você. Para refogar alimentos, é mais saudável a margarina, um fio de azeite ou um fio de óleo de soja? Olha, margarina não, de jeito nenhum, né? A gente acabou não falando de manteiga e de margarina dessa vez, mas a margarina não é um bom tipo de gordura, tá? Ela é um tipo de gordura vegetal modificada, né? Então eu sempre dou o exemplo assim, ó, a gente tá vendo aqui o óleo de girassol, o óleo de milho, eles são líquidos. Pra gente transformar um óleo líquido em sólido, ele vai passar por uma série de processos que não vai agregar nenhum benefício, tá? Então se tiver que usar, pode usar um fio de azeite, seria perfeito. E a manteiga ghee? A manteiga ghee, sim. Na verdade, as gorduras saturadas, como a manteiga e o óleo de coco, elas toleram calor muito melhor. Então, se você quiser usar um pouquinho de manteiga, né, seria uma alternativa boa, tá? Um pouquinho de óleo de coco seria uma alternativa boa. A manteiga também, não que seja a ghee, mas manteiga em geral, por conta da gordura saturada. Tá bom, mas margarina, que foi o comentário que você fez. Então, próxima perguntinha. Obrigada, Aline, um beijo pra você. É verdade que consumir gordura de porco é mais saudável do que do óleo de soja? Esse público do Você Bonita é demais, você precisa ficar aqui uma tarde toda. Verdade, né? Bom, essa pergunta realmente, né, todo mundo faz essa pergunta. Então, assim, dependendo da maneira de preparo, sim, exatamente porque eu falei, a banha de porco, ela é uma gordura saturada. Gordura saturada, ela é muito mais... ela oxida muito menos quando submetida a altas temperaturas, tá? Então, assim, dependendo do modo de preparo, seria, assim, uma alternativa. Óbvio que eu não tô dizendo para usar a banha de porco, mas, assim, poderia ser considerado na hora de preparar algum tipo de alimento. E que eu acho que o que a gente tá já chegando no final, assim, a gente tem que pensar, então, na quantidade, né? Nos nossos hábitos, no nosso consumo diário. Porque já veio o chefe ensinar a gente aqui, que eu achei uma ideia genial, porque a banha de porco, ela é saborosa e também dá mais, né, aroma na cozinha e tal, fica uma comida com perfume delicioso, né? Passar no fundo da panela e não usar muito daquela gordura. Então dá um toque. Você acha que pode ser eficiente? Sim, sem dúvida, eu acho perfeito. Exatamente por toda essa questão. Então, assim, né, o que eu falei, já chega um óleo pra você que já passou por vários processos, a chance dele se oxidar e dele se tornar pior para a saúde é muito maior. Enquanto você pega uma gordura saturada, que ela vai ser aquilo, você tendo uma alimentação equilibrada em anti-inflamatórios e antioxidantes, o dano para a saúde vai ser menor, sem dúvida. Ela é demais, né? Volta logo. Volta. Tem lá o trio, manda um beijo pro trio, nossa querida doutora Natália Colombo, nutricionista, para segui-la, @doutora, abreviado, Natália Colombo, tudo junto no Instagram, @doutora, abreviado, Natália Colombo. Vou deixar aqui um telefone, 3476-7254. 3476-7254. Você já encontra o trabalho da doutora. Um beijo enorme, Obrigada. Adorei. Sempre maravilhosa com as informações. Te vejo amanhã ao vivo, ao meio-dia. Vai lá no Insta, @carol_minuto. Beijo, beijo, beijo. Até amanhã.